E vamos estudar um pouquinho para a gente saber o que é a Bíblia. O que significa o nome Bíblia? Bíblia significa coleção de livros. E na Bíblia existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, ao todo, a Bíblia tem 66 livros. Certo? Vamos ver o que significa a palavra testamento. A palavra testamento significa pacto, aliança e contrato. Que pacto é esse? Antigo Testamento. O que acontecia nos tempos antigos, né? Na época de Moisés, Abraão, né? Que pacto era esse? Lembra que quando Moisés foi para o deserto e Deus instituiu o tabernáculo para que eles cultuassem, né? O povo cultuassem a Deus. Pois então Deus deu para Moisés as tábuas, né? Os 10 mandamentos. E depois, né? Deu para Moisés uma ordenança de fazer o tabernáculo, né? De fazer todo o preparatório de um tabernáculo para que pudesse adorar a Deus e fazer sacrifício. Justamente o Antigo Testamento, que significa antigo pacto, antiga aliança, antigo contrato. O que era isso? Você sabe o que é? Era para você, por exemplo, uma pessoa que tivesse pecado, né? O que tinha que fazer a pessoa que tivesse pecado? Ela tinha que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula. Esse cordeiro era levado ao sacerdote. O sacerdote pegava, matava esse cordeiro, tirava o sangue para o quê? Para a remissão de pecados, para perdoar. Então, anualmente, isso acontecia anualmente. Que foi a ordenança, isso era a ordenança, o pacto, a aliança, o contrato, o Antigo Testamento, que era justamente isso. Era o sacrifício de animais para a remissão dos pecados, né? E tinha outros rituais do Antigo Testamento, né? Tinha um sacerdote para fazer toda a ordenança para levar o povo a Deus. Sacerdote, tinha um sacerdote, tinha os animais, né? Tudo era uma ordenança divina, uma ordenança de Deus para que o povo, né, tivesse comunhão com Deus. Só que esse antigo pacto, antiga aliança, certo? Não tinha eficácia, certo? Não era uma coisa, porque todo ano eles tinham que estar lá para fazer isso, todo ano. E o Novo Testamento significa o quê? Um novo contrato, um novo pacto, uma nova aliança, certo? O Novo Testamento fala desse novo pacto, dessa nova aliança com Jesus, da morte de Jesus na cruz, né? Fala da vida de Jesus, do nascimento, porque Jesus veio com um propósito. O propósito da nova aliança, que foi, ele se fez como um cordeiro, né? Santo, sem mácula, sem mancha, e derramou o seu sangue para a remissão de pecados de muitos, né? No Antigo Pacto, era um cordeiro para cada pessoa, né? Tinham vários animais, dependendo do pecado, era um pombo, era um ovelho, era um bode, era um animal, e
Com Jesus, não. Foi uma única morte de Cristo, que foi de Cristo, que derramou o seu sangue. Então, a nova aliança. Precisa fazer de novo? Não, porque Jesus, essa nova aliança, esse novo concerto foi definitiva. Né? O antigo foi anulado, né? O antigo pacto foi anulado, e temos um novo pacto, nova aliança, que é com Jesus, a morte de cruz, que nos purifica e nos salva de todo pecado, e por toda a humanidade. Né? Esse é o significado do Novo Testamento. Certo? Mas a Bíblia, né, tanto o Antigo como o Novo, nos faz saber quem é Deus, né? Nos faz, vem nos dar sabedoria, entendimento de quem é Deus, né? Fala da vida de Jesus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós conhecermos a Deus e os seus propósitos para a vida do homem, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que amar essa palavra. Né? Nós temos que amar, porque Jesus não é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer conhecer quem é Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia foi redigida por pessoas, segundo o tópico, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou pessoas simples, em épocas diferentes, povoados distintos, com habitantes e hábitos diversos e diferentes do nosso. Mas foi 16 séculos organizando a Bíblia. Você sabia disso? Por quê? Porque antigamente a Bíblia não era assim. A gente não carregava a Bíblia desse jeito. A Bíblia era o quê? Pergaminhos. Eram rolos, assim. E para eles eram 39 livros, né? Eram 39 do Antigo Testamento, então era assim, eram rolos, né? Feito de quê? De papiro, uma técnica egípcia, né? Utilizado pelos egípcios para fazer folhas de papel para a escrita. Né? E esse papiro era uma planta que eles tiravam, que estavam à margem do rio Nilo. Então, eles pegavam essa planta, eles desfiavam ele, né? Fazia todo o processo, toda a técnica para poder transformar essa planta em papel para a escrita. Mas com o tempo, né, foi modificando esse pergaminho. Né? Por quê? Porque essa planta, com o tempo, ela se desmanchava, ela desgastava. Aí foi feito o pergaminho da pele de animal. E esse pergaminho era de animal ovino ou caprino, né? Recebeu o nome de pergaminho por causa da cidade de Pérgamo, né? Da Ásia Menor, onde foi a sua fabricação, certo? E na época do Antigo Testamento, não tinha essa divisão que a Bíblia tem hoje. Não tem capítulos nem versículos, não tinha. E com o tempo, né, foi organizando a Bíblia para que nós podemos mais de fácil entendimento, né, para a gente aprender mais sobre a Bíblia.
O Novo Testamento, né, nos conta a história de Jesus. O Antigo Testamento nos fala de como Deus, nos mostra como Deus foi pai, né, cuidou do seu povo, como o que ele fez, né, com o seu povo, ele tanto corrigiu como amou, né, o povo, seu povo. E no Novo Testamento fala sobre a vida de Jesus, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, né, e como a igreja foi formada.